Começando hoje um dos programas que é com certeza um dos mais especiais que já fizemos aqui na Rádio Vinha. Depois de 25 anos, o legado do Ministério Radicais Kids ganha um documentário para contar essa história e nós recebemos aqui a nossa pastora Márcia Silva para contar um pouquinho do que Deus fez nesses 25 anos. Eu ficaria impressionado, ouvinte, se você me dissesse que conhece a história toda. Mas não faz mal, porque domingo você vai conhecer pelo menos uma grande parte no lançamento do documentário. A pastora Márcia está acompanhada das suas discípulas e hoje nós vamos ter um gostinho do que Deus fez através dessas mulheres e desse legado com a Igreja Videira dos Radicais Kids. Pastora Márcia, fundadora do Ministério Radicais Kids e coordenadora desse documentário que vai mostrar um pouco do que Deus plantou no coração da pastora há 25 anos atrás. A senhora está bem, pastora? Boa tarde. Estou ótima. Aleluia. Depois de 25 anos de muito trabalho, estamos aqui firmes. Muito bom estar aqui mais uma vez na mesa dos notáveis. Bom dia a todos. E para nós é um grande prazer falar desse assunto, porque é algo que Deus plantou no nosso coração. Amém. Não falamos e testemunhamos porque é nossa obrigação fazer, mas fazemos isso realmente com amor, com paixão e principalmente para glorificar o Senhor. Aleluia. Pastor, eu sei que tem muita história, né? 25 anos, tem coisa demais que aconteceu, mas eu faço questão de fazer perguntas pontuais. Eu tenho até uma pauta que as pastoras me ajudaram a organizar. E não sem antes cumprimentar, a senhora tem discípulos aqui que estão desde o início, né, pastora? Certamente. Desde esse início, deixa eu cumprimentar a pastora Marília Pedrosa, que é pastora na Igreja Videira Bueno e também acompanha a Vinha Goiás aqui. A senhora tá bem, pastora Marília? Bom dia, pastor Guilherme, bom dia, queridas pastoras, você que é nosso ouvinte. Estou muito bem, graças a Deus, e mais ainda agora, né, com o lançamento desse documentário que veio para trazer à memória, né, tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, os frutos, e nós estamos tão felizes em ver e também em ver aquilo que Deus vai fazer a partir desse tempo, né? Amém. Vai ser um tempo precioso e nós vamos contemplar com os nossos olhos da fé também o que o Senhor vai fazer a partir desses dias, né? Glória a Deus. Nessa altura, pastora Marília, eu já posso dar um spoiler, porque nós tivemos a premiere, né, pastora Márcia? Sim. Tivemos uma premiere de lançamento do documentário e eu só vou dar um spoiler, uma foto da pastora Márcia com a pastora Marília e um bebê lindo no colo, que é a Maria Clara. É isso mesmo, pastora Márcia? Esse aí tem mais de 25. Tem, não tem? Essa foto é mais de 25? Essa foto tem. Não pode divulgar quanto mais. Pode mais de 30. Vamos dizer que um pouquinho mais de 30. É porque ali Aleluia. a videira nem existia, né? Glória Então a o Deus. nosso discipulado começou antes da videira, Radicais Kids, então Aleluia. tem mais um pouquinho. Esse legado, ele tem mais de 25 anos, mas 25 anos de Radicais Kids. Glória a Deus. Isso aí. Pastora Dalva Rigonato, pastora Dalva que para mim é como a mãe, né? Eu tenho esse sentimento aqui real. E ela que é responsável pelo trabalho social aqui da Igreja Videira, juntamente com a pastora Márcia, acompanha as igrejas da Vinha Goiás também e está aqui para contar um pouquinho do que 25 anos fizeram nessas crianças, pastora Dalva. Boa tarde. Boa tarde. Não sei se vamos conseguir contar tudo, né, pastora Márcia? Vamos contar um pouquinho do que Deus tem feito e eu creio que o nosso documentário vai trazer, de fato, uma grande emoção. Amém. Para aqueles que assistirem. Aleluia, eu tenho certeza. Eu também estou apostando nisso. Na premiere de lançamento, nós vimos pessoas se emocionando com a unção que tem e o resultado. E fechando o nosso time aqui hoje no mesa, pastora Valquíria Santana, que está ali como pastora na Igreja Videira Aparecida de Goiânia, acompanhando também igrejas no Paquistão, El Salvador e no Ministério Radicais Kids. Tudo bem, pastora? Tudo bem, boa tarde, pastor Guilherme, pastora Márcia, pastoras, os ouvintes. Eu sou a caçula, né, aqui nessa mesa. Mas eu me sinto muito privilegiada porque através deste ministério eu tive a oportunidade de conhecer verdadeiramente o que é trabalhar com crianças e poder expandir essa mesma visão em outros países. Aleluia. Eu já inclusive falando sobre aprender a lidar com crianças, o ano era o ano de 2000. Pastora Márcia tinha no coração algo que Deus plantou, né, pastora? Cuidar de crianças. Mas não tinham pessoas que sabiam cuidar. Como que foi isso, pastora Márcia? Na verdade, eu creio que é mais do que cuidar, né?
esse cuidado, ele está incluído também nesse chamado, nesse ministério. Mas ali no início, na verdade, nós cuidávamos. Bem no início da videira, nós já falamos sobre isso, mas a videira mesmo começou em 1999, e foi exatamente em 1999 que Deus me deu uma palavra sobre o ministério com crianças. Isso estava no coração de Deus. Eu creio que quando Deus gerou esse desejo no coração do Aloísio de pastorear uma igreja local, porque tudo começou assim, é porque Deus já tinha ali um modelo de ministério. Eu creio que Deus já tinha as pessoas Amém. que Ele iria trazer, e nós não víamos isso. E o ministério com crianças também, porque esse ministério não poderia, eu acredito, existir e muito menos iniciar numa estrutura de igreja como nós estávamos. Ele não iria, ele não teria nem como brotar. Sim. Porque dependia muito, e depende até hoje, do pastor. Porque é o pastor que dá a direção, né, que conduz. Sim. E que permite também que Deus faça. Sim. E eu penso que tudo começou ali, orando. Então, quando a videira começou, em 1999, com aquela visão, com aquela estrutura de célula, com a visão que nós falamos até hoje, cada membro ministro. Sim. Ou seja, cada um desenvolver sua liderança, seu sacerdócio. Deus queria fazer isso com criança. Agora, quem queria acreditar nisso? Meu Deus. Num contexto daquele que nós vivíamos, e dentro daquele modelo de igrejas. E pastor, e uma coisa impressionante, ensinar Bíblia, ensinar palavra de Deus para crianças. Naquele momento, poucas igrejas acreditavam mesmo nisso. Eu acho que tudo começa ali com o evangelismo, porque eu já falei aqui de uma visão, cada crente um ministro, isso era um desafio para nós, até para os membros, né? Poder mudar a mentalidade dos membros para ele deixar de ficar olhando o pastor, que era aquela figura que devia fazer tudo, né? O pastor que evangeliza, que prega, e enfim. Então, levar essa visão e trabalhar com essa visão e esse objetivo com crianças, nem eu não entendia, não enxergava isso. Até Deus falar comigo. Aleluia. Eu me lembro de uma frase da senhora, pastora Márcia, que as pessoas diziam: para de mexer com crianças, ninguém tá te vendo. Você é muito brilhante para isso, você fala muito bem para ficar cuidando de crianças. Foi algo que disseram para a senhora? Mais ou menos assim. Não foi só uma vez, né? Então são colocações assim que nós ouvimos, eu acho que todos nós que somos chamados para o ministério, seja pastores, esposos de pastores, e você também já deve ter passado por isso, sim, né, Guilherme? Sim. Que você poderia estar hoje desenvolvendo a sua profissão como engenheiro, sim, né, e ter aí os seus projetos, mas não há realmente um valor, o mundo não atribui valor a esse tipo de trabalho que é o ministério. Mas isso é até bom, porque nós vemos que Deus atribui. Amém. Né? E com o ministério com crianças, menos ainda. Então eu já ouvi muito isso a respeito do valor, mas você sabe como eu enxergo isso? Eu sempre me lembro de uma cena bíblica, que é aquela cena de Davi e Golias, em que a estratégia do gigante foi menosprezar Davi e dizer para ele: você é tão pequeno, como que você ousa lutar comigo? Você vem como um cão contra mim, né? Como se eu fosse um cão. A intenção ali do diabo, que é representado por Golias, né, era mostrar a falta de valor que Davi tinha. E isso também hoje se aplica ao nosso ministério e também em relação às crianças. Amém. Mas o que está por trás aí é o medo. O diabo teme, porque ele sabe que Deus usa aqueles que são insignificantes. Aleluia. Pastor, é tão interessante você dizer isso, porque nós temos tantos testemunhos de famílias, né, que foram restauradas, casamentos restaurados pela oração de uma criança. Nós temos um projeto que se chama Projeto MT28, né, aliás, Projeto Samuel, que é realmente treinar as crianças para orar pelas suas famílias, e nós podemos testemunhar isso, né? Quantas famílias alcançadas, casamentos restaurados
E hoje, pastora Márcia, né, eu até sempre falo isso com ela. Hoje, aqui no Bueno, eu recebo muitas famílias que vêm para a igreja por causa do trabalho de crianças. Aleluia. Porque elas viram o testemunho, elas viram a seriedade, né? Elas viram os frutos. Então não é só ali um trabalho no domingo, ou seja, é algo que é para a vida dela. Aleluia. Ela chega em casa, ela aplica aquilo, ela aplica fé. E o diabo teme, porque os frutos contam, né? Sim. O que Deus tem feito através das crianças. Eu penso que se falarmos do início, né, pastora, do início do trabalho da Radicais Kids com crianças, como ninguém sabia fazer, né? E Deus falou com a pastora Márcia, eu vou te ensinar. Eu acho que quando a gente escuta uma frase dessa, quando a gente não sabe fazer, a gente fica pensando, a gente realmente vai ser como Moisés, eu vou andando e o Senhor vai me falando. E foi exatamente isso que aconteceu. A pastora decidiu fazer o que Deus falou para ela. Amém. Não olhar para os que os outros estavam fazendo, mas ouvir e seguir o que Deus queria fazer nesse tempo. Então, o que nós colhemos hoje não é fruto de um trabalho de alguém que sabia fazer, né, que veio sabendo, mas de alguém que pronto, buscou, né? De algo pronto. Eu sempre falo isso mesmo. Eu acho isso tão não poderoso. Não foi uma coisa planejada por homens. Sim. Vamos ter um trabalho com crianças, vamos fazer uma agenda anual, sim. Algo desse tipo. Não foi. E eu sempre gosto de dizer, embora eu acho que as pessoas não me ouvem. mas continuo falando. Eu vou repetir aqui. Eu não acredito assim que esse Ministério Radicais Kids começou comigo. Amém. Eu creio que começou com Aloísio. Deus o chamou. Assim como Deus chamou Abraão, mas foi Sara quem gerou Isaac. Amém. Sara estava ali implícita naquele chamado, né? Porque é claro que Abraão não ia gerar um filho sozinho. Então, eu creio que Deus chamou e Deus tirou o Aloísio de onde ele estava e o colocou nesse contexto para iniciar a videira com essa visão, não só as células, porque a igreja em células não é patrimônio nosso. Sim. Né? Isso aí já começou com a igreja primitiva e no decorrer da história nós sabemos que aconteceu em outros lugares. Mas havia muito mais, né, que Deus queria fazer. E a gente tem visto isso. E uma dessas coisas que Deus queria fazer era o ministério com crianças. E passou. Eu acho que já estava no coração dele. Amém. E Deus me chamou e nós juntos fomos discernindo isso, né? E eu creio que isso é tão real, por quê? Porque a visão da igreja, né, onde cada crente é um ministro, o que precisa ser feito? Precisa haver ali não somente o evangelismo, porque muitas igrejas evangelizam crianças, não é? Tem trabalhos de evangelismo com crianças. Eu posso falar isso, quando eu morei na África, o evangelismo era muito forte, pessoas de outras nações iam para lá, mas acho que a diferença é a consolidação e o treinamento. Então, o evangelismo por si só, ele tem a sua importância. Mas você não pode jogar uma semente na terra e largar ela lá. Sim, exatamente. E a consolidação, né, através do ensino que nós temos ali, que é aquilo que o que é ministrado na igreja, é ministrado também para as nossas crianças, para a igreja como um todo, não é? Diferente. Nós tivemos a experiência recentemente de ministrarmos sobre o Espírito Santo e e nós estávamos ministrando nos kids sobre o Espírito Santo. E isso traz os frutos. Aleluia. Por isso que permanece. Essa é a essência, é você ser fiel a isso. Comentar né? isso, porque no início, a gente está falando aqui do início, né? Eu também procurava pessoas que sabiam trabalhar com crianças para fazer treinamentos, ensinar como fazer e até comprar material também, porque a gente não tinha nada. E quando Deus falou para eu parar, não foi uma coisa que eu decidi, não foi aquela atitude, às vezes, que eu acho que alguns até têm, não, eu vou fazer algo original. Independente. Algo nosso, eu quero ter um nosso ministério, do meu jeito. Não, de maneira alguma, nem me ocorreu isso, eu queria aprender com outros. Deus é que disse, não é para você fazer isso. E eu te ensinarei. Amém. E aí eu pensei, puxa vida, como é que vai ser agora, né? Porque eu não sei. Não pode aprender ali com outros. É porque Deus queria fazer algo que era uma unção que Deus estava liberando. A verdade é essa. Amém. Não é uma questão de você escrever material, de você ter uma estrutura. Não é isso. Era uma unção. Amém. É como vinho novo.
aquele vinho tinha que ter o odre certo. Sim. E a unção, ela não acaba, não é, pastora? Porque uma coisa é o início de um ministério, mas após 25 anos, você tem a mesma essência, pastora Marília falando aqui, né? Das famílias que estão vindo. Se você olhar hoje, no normal, no natural, crianças de 8 anos, 7 anos, preocupadas se o pai e a mãe vai ser salvo, não é muito normal, não é natural. Não é? Exatamente, mas domingo eu fiquei tão impactada, eu fico emocionada, porque recentemente tem uma menina que ela só ia com a líder em alguns eventos, e ela foi no último encontro de crianças, ela tem 8 anos, e ela foi no encontro de crianças, ela foi totalmente cheia do Espírito Santo, mas ela foi tão cheia do Espírito Santo, e domingo agora, eu fico muito emocionada, ela veio em lágrimas, com muita alegria, e falou: pastora, eu estou muito feliz hoje. Eu falei: Esther, por quê? Porque hoje, pela primeira vez, eu trouxe o meu pai, a minha mãe e a minha irmã pro culto. Aleluia. Não tem recompensa, não tem nada maior e melhor do que Quantas vezes isso. essa história não repetiu, hein? Exatamente. Aleluia. Mas eu acho que é assim, sabe? É algo o Senhor selando mesmo. Porque quando é de Deus, é porque tudo pode começar, não é? O começo, né? Às vezes é difícil, mas é possível. Mas e o permanecer? Eu acho que essa constância vem do coração de Deus e agrada ao Senhor. A pastora Márcia falando, né, da questão da visão da igreja, uma coisa também que eu creio que foi o selo de Deus, foi quando o Senhor falou, né, pastora Márcia, você que era para ensinar para as crianças aquilo que o pastor Luiz estava ensinando para a igreja. Foi quando começou o estudo de João, né? E era o evangelho. Exatamente, o evangelho de João, que o pastor Luiz ministrava para a igreja, e Deus falou: não é para ministrar a mesma E coisa. estamos finalizando com ele, não é? 25 anos. Então eu fico pensando que realmente o selo de Deus é com a igreja. Aleluia. Porque a criança faz parte da igreja. Então, se Deus deu o maná, se Deus deu um alimento para a igreja, que chega nas crianças com a mesma... Lógico, a linguagem muda, né? Por causa da idade. Mas a essência, né? A revelação é a mesma. Eu acho que isso também é algo que é precioso. É a mensagem, né? A mensagem, a unção, ela não acontece por acaso. Sim. Sei que nós falamos muito aquele texto bíblico, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. E, de fato, é verdade. Mas aqui está falando de unção. Mas a unção, ela está na mensagem. Amém. E a mensagem do evangelho é muito poderosa. Glória a Deus. Né? Eu acho que hoje o segredo mesmo aí está nesse início, né? E aquele negócio, pastora, da comida que é servida na mesa dos irmãos que já são maduros, adultos, será a mesma comida servida lá para as crianças, com adaptações. Talvez um bebê a gente precise esmagar um pouco mais a comida porque não consegue mastigar, mas ser o mesmo alimento, é a graça, é Jesus. Porque às vezes as pessoas pensam: a criança não vai entender isso aqui. Mas o Ministério Radicais Kids foi na contramão desse pensamento. Eu acho que começa tudo assim, eu acho que a liderança, e às vezes até os pais também, são omissos em apresentar o evangelho na infância. Não por intenção, não é isso. E tem uma certa negligência mesmo, né? Mas porque acha que vai acontecer espontaneamente. Nada acontece espontaneamente, nem o novo nascimento. Sim. E muitas vezes nós não acreditamos que a criança pode ter uma experiência com Deus. É por isso que não pregamos. Então, por que você não prega para o seu vizinho? Por que você não prega ou ora por aquela pessoa na família? Porque no fundo você não acredita que ele pode converter. E quando aquele que é o mais improvável na família converte, todo mundo fica assim: nossa, mas ele... Não é? Sim. E isso é a mesma coisa com a criança. Mas crianças estão tendo experiência com Deus como? Alguém acreditou. E alguém orou. Porque por trás de conversões existem orações. E esse foi o início dos Radicais Kids. Nós começamos orando. E o que Deus colocou no meu coração foi isso. Eu falei: Senhor, então eu vou orar, eu quero ver crianças realmente convertidas. Amém. Eu quero ver algo que eu nunca vi em lugar nenhum, que é fruto de algo sobrenatural, de unção. Estou preocupada aqui com sala, com material, essas coisas Deus vai nos dar. Mas eu desejei algo que eu não tinha visto. Amém. E é interessante, porque eu vejo na Bíblia, quando Deus chama e Ele vai fazer algo grande ou algo novo, ministério, Ele sempre mostra o final. Ele não fala do processo. Ele mostra onde ele quer ele colocar. chama Abraão e fala: vai que eu vou
te mostrar a terra, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Sim. Então ele mostrou ali o propósito. Para Moisés também ele fala: você vai tirar o povo e você vai levá-los para uma terra Amém. que mana leite e mel. Então Deus mostra lá na frente qual é o propósito, mas ele não te mostra o processo. Sim. O processo é a sua caminhada com Deus. E no caso dos Radicais Kids, Deus nos falou que Deus iria levantá-los como líderes. Amém. Então, agora, Deus levantar crianças como líderes, tudo isso nós tivemos que digerir, discernir, aprender como fazer. Às vezes erramos, Sim. mas nós entendemos que era tudo dentro do contexto da igreja. Assim como nós trabalhamos com um novo convertido e nós mostramos para ele o trilho, Sim. você vai no encontro, depois você vai batizar, depois você vai para uma célula, você vai crescer e você vai se tornar um líder. Então, isso também se aplica a criança, só que a longo prazo. E esse processo, pastora, que a senhora falou, começa com oração, que eu acho mais poderoso, assim, desse início de ministério, é que a senhora também teve que lidar com a mudança de mentalidade. Por quê? Porque havia uma mentalidade que eu trabalho com criança, mas eu não preciso orar. Sim. Eu vou para o encontro com criança, mas eu não tenho que pagar um preço de uma semana de oração, como eu faço com os adultos, para ministrar numa salinha de aula, né? Que chama salinha, ofertinha. Eu não preciso orar. E a pastora Márcia, ela entendeu que para que o mover de Deus viesse para o meio das crianças, precisava ter oração. E ela levou esses líderes para esse lugar. Porque eu me lembro de algo que a gente não abria mão. É que quem não orasse, não ministrava. Exatamente. Quem não orava, não ia para o encontro. Né? Então, chegou atrasado, não vai entrava. participar. Obrigada por ter vindo, mas hoje você não vai ministrar. Isso devia deixar as pessoas chocadas Mas até isso hoje. é para mostrar a importância Seriedade. da oração. Isso que a Dalva está falando é extremamente importante. Assim, eu não comecei a orar no início dos Radicais Kids. Eu nasci e cresci num contexto de oração. Aleluia. Eu aprendi a orar desde a minha infância. Eu cresci no meio de pessoas que oravam. Era uma igreja simples no interior, mas as pessoas oravam. Minha mãe orava, meu pai orava, as pessoas ali, os membros da igreja oravam. E eu aprendi a lidar com esse ambiente de oração. Amém. Então, quando Deus me chamou, Ele chamou uma mulher que orava. Amém. Então, eu sabia orar por tudo. Eu já tinha orado por muitas coisas. Eu orei para casar, eu orei para criar minhas filhas, eu orei para tudo. Tudo que eu ia fazer era debaixo de oração. Quando fui começar o ministério com crianças, foi uma continuidade. Agora eu fico pensando hoje, nós estamos fazendo a mesma coisa com criança, não uma nem duas. Milhares de crianças hoje estão crescendo nesse ambiente como eu cresci. Aleluia. De oração, com mulheres que oram, células que oram, escolas, encontros. Você tem noção do que Deus vai fazer através dessas milhares de crianças? Eu tenho um testemunho aqui sobre essa oração. Eu me lembro que quando eu vim para o Brasil, fiquei aqui 2 anos, né? Fizemos seminário, tudo. E eu me lembro que a pastora Marília, ela tinha um relógio de oração, que ela rodava aquele relógio de oração, era tão lindo, disquinho de oração. E quando eu fui para a África, eu ouvi as crianças orando, e aquela oração, né? Tão fervorosa, e um dia o Espírito Santo falou comigo. Porque todos achavam linda aquela oração, mas o Espírito Santo falou comigo: não é a oração que eu busco, é uma oração memorizada, né? Então não era aquilo. Aí eu falei: Jesus, o relógio de oração. E a pastora Márcia nos abençoou com aquele disco de oração. Nós enviamos, né? Chegou até a África e nós fizemos, pastora Marília, eu tive o meu relógio de oração na África de papelão, mas eu tive o meu relógio de oração. E eu me lembro de uma criança que ele chegou e ele tinha, assim, um buraco no sapato, muito grande. E ele orava, e eu fui e ensinei a orar. Os 15 minutos ali que eles iam orar. E o Senhor fez algo tão lindo na vida daquelas crianças, sabe? Porque eu os ensinei ali através dessa revelação, né? De que criança pode orar. De criança, né? Que o Senhor cura. E ali crianças começaram a orar
pelas necessidades delas. Crianças começaram a orar por enfermos e enfermos serem curados. Nós temos o testemunho de uma mãe que a menina nem orava, mas através de um projeto que nós vamos falar, mas ela aprendeu a orar e a mãe foi curada. Isso é muito precioso, então isso é poderoso demais. Porque o que está por trás da oração respondida? A fé. Amém. É a fé. Agora, material, como a Valquíria está mencionando aqui, não é uma oração escrita. É porque ali nós despertamos a criança, a fé dela, para ela poder falar. Os versículos, né? Na hora que ela abre o coração e na hora que ela crê, ela vai exercer fé. Isso é que é poderoso. Isso é construído, né, pastora Márcia? Hoje nós podemos ver, até o pastor Guilherme está aqui, ele é pastor da rede de adolescentes, e é impressionante você ver a ousadia, a intrepidez com que esses adolescentes que vieram da rede de crianças, que foram gerados nesses anos, têm ousadia para orar, ousadia para pedir, para liderar. Né? Então, eu tenho adolescente na minha casa e é muito impressionante ver, eles multiplicaram célula, deve ter 3, 4 meses, agora a célula tem 30. Então, eles aprenderam um princípio muito importante, que orar funciona. Exatamente. E no encontro, eles vão lá, às vezes até para testemunhar para os nossos juvenis, né? Aquilo que Deus já fez na vida deles. E estão aqui no Galera, o Antiú, que é um braço do nosso trabalho, e quando eles abrem a boca, todo mundo fica assim, ó, de onde que saiu tanta unção? Porque foi gerado nesse ambiente de oração. A unção cresce, Amém. né? Exatamente. Amém. Leva a criança a ter fé, né, pastor? Ensinar a orar. É por fé, tudo por fé. Começou por fé e é por fé. Amém. Porque não fomos nós que começamos do nosso jeito, não fomos nós que reproduzimos e fomos fazendo a nossa maneira, não. O Ministério Radicais Kids hoje, ele acontece dentro da igreja local. Não é um ministério à parte. É uma coisa muito importante a ser dita, porque eu penso que muitos modelos de ministérios com criança acontecem hoje dentro das igrejas, são bons, são grandes e frutíferos, mas muitas vezes eles são independentes. Então tem ali uma pessoa à frente, cuidando, fazendo, mas às vezes o pastor nem sabe o que está acontecendo lá, ele nem sabe o que é ministrado lá, e não existe nem prestação de contas também. A pessoa faz o que ela quer, uma agenda separada. Então nós não vivemos assim. Nós temos uma agenda da igreja e todos nós, pastores e líderes que trabalham com crianças, estão ali inseridos na agenda da igreja, nos jejuns, nas orações, nos encontros. Então, é uma só família, é uma só igreja. E as crianças crescem nesse ambiente e elas aprendem o que é ser igreja. Aleluia. Isso que a Marília falou dos adolescentes, e você comprova isso, né, Guilherme? É um fato. Que eles crescem hoje, você não tem que ensinar para ele como que funciona o encontro, como que funciona a célula, o que é batismo nas águas, por que você tem que batizar. Então, assim, ele cresceu, ele viu isso, ele sabe o que é. E você nem tem que convencê-lo a liderar, porque ele já entendeu o sacerdócio dele. Aleluia. Então, isso é muito poderoso, porque é um ministério que você vê em poucos lugares. Sim. Eu conheço muitos no mundo inteiro, mas não vi nada semelhante com o que Deus nos deu aqui. É realmente impressionante. Só testificando, né, pastor? Esses adolescentes, eles têm maturidade de gente grande. É impressionante como eles falam com tanta autoridade. Você fala, gente, mas parece aqueles pregadores que leem a palavra há muitos anos. Eu já vi pregador pregar muito pior que muito adolescente desses nossos. Porque tem a palavra viva. Não é a palavra decorada, não é a palavra, né, que eu já ouvi, é algo que eles alimentaram. Mas isso aí chama rios de água viva. Amém. Fluindo do seu interior. Aleluia. Um dia teve que entrar. Teve. Então, verdade. nós temos 12 anos da infância para você colocar a palavra dentro deles. Quando Deus nos falou no início do ministério, eu acho que esse programa vai ser para falar só do início. Mas nós estamos aqui na base, pode ficar em paz, pastor. Que Deus nos falou a respeito do que ele queria fazer, levantar crianças como profetas e intercessores. Eu mesmo não entendi. Falei, nossa, como que seria isso? Como que eu farei isso? Muitas coisas eu não entendi, mas eu criei. O mais importante é isso, é o que Deus quer. Não precisa entender não, Abraão, vai. Não vou te fazer, dizer. eu que vou fazer, então. Aleluia. Então foi mais ou menos assim.
Mas essa questão do profeta, eu lembro que eu estava orando e eu concluí, e não foi uma conclusão racional, foi uma revelação. Eu pensei, bem, se Deus vai usar como profeta, o profeta é alguém que fala da parte de Deus. Sim. Então, primeiro, a palavra tem que entrar. Amém. E foi isso que eu pensei. Então, eu tenho que colocar a palavra dentro deles. Amém. E ali eu entendi. Eu ia pegar o que o Luiz estava falando, ensinando para a igreja e levar para eles. Agora, como fazer isso aí já foi outra história. E a questão da intercessão, eu também entendi. Se eles vão ser intercessores, então, intercessor é quem ora. Sim. Eu falei, então, eu tenho que ensiná-los a orar. Amém. Então, começou ali entendendo o que Deus queria fazer. Falei, então eu vou ensinar as crianças a orar. Aleluia. Percebe? Deus trabalha, a revelação vem no espírito, mas a sua mente, ela está ali para entender o que Deus te mostrou no espírito. A maneira como Deus vai fazer, né, pastor? Ele é o maior interessado, não é, pastora? Em levantar esse exército. Eu acho que né? quando a gente fala assim, parece tão simples, né? Mas eu acho que o problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Deus fala para você e aí você fala, pode deixar comigo, então eu vou fazer. É exatamente esse o problema, é achar que é simples e fazer naturalmente como você pensa, não né? depender, né? Do Senhor, não depender. Glória a Deus. Então eu vou fazer o seguinte, pastora, eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, eu queria que a senhora comentasse essa frase que inclusive no documentário que domingo será reproduzido na Igreja Videira. Então os irmãos que ouvem aqui o programa Mesa dos Notáveis estão convidados para o lançamento, que é domingo, né? Nós vamos reproduzir nas nossas igrejas videiras 25 anos Radicais Kids. E a frase é a seguinte: mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam, apacentam crianças. Como foi que surgiu esse entendimento? E claro, o pastor Luiz, na última conferência Mulheres da Vinha, eu não posso deixar de citar isso jamais. Ele disse que o ministério dele era para apoiar o ministério da pastora Márcia. Eu quero comentar isso aqui, porque é impressionante. Não teve ninguém que não ouviu isso, não pensou, aleluia. Aqui pra isso. Ele vai ter que contar, né, pastora? Mas eu acho que é brilhante nós falarmos um pouquinho porque é uma conclusão maravilhosa. Nós estamos vendo como Deus está trabalhando, tanto no pastor Aloysio como na pastora Márcia, e vendo aí o resultado. Hoje nós não estamos falando do que nós achamos, né, pastora? Estamos falando dos frutos que Deus deu, que foi algo poderoso. Então o intervalo é rápido. O Mesa dos Notáveis especial 25 anos Radicais Kids já volta. Estamos de volta com Mesa dos Notáveis especial 25 anos Radicais Kids. O documentário vai ser lançado neste domingo, mas você, além de acompanhar o documentário,
Se não pegou o programa desde o início, eu quero te sugerir ir lá no YouTube da rádio e acompanhar desde o início. Conosco aqui, pastora Márcia Silva, que é a fundadora do Ministério Radicais Kids, ela que está juntamente com o pastor Aloísio pastoreando essas crianças há 25 anos, com o ministério crescendo. Hoje, ouvinte, eu vou te dar um número aqui, já são mais de 250 mil crianças ao redor do mundo, e isso sem contar escolas, creches, nosso abrigo e tantas outras iniciativas que têm abençoado milhares ao redor do Brasil e do mundo. Pastora Márcia está acompanhada aqui com a pastora Marília, pastora Dalva e pastora Valquíria, e nós falamos tantas coisas, eu sugiro que você volte mesmo. Mas até continuando a conversa de onde nós paramos, eu comentei com a pastora Márcia uma frase: mulheres que apacentam, que discipulam mulheres e pastoreiam crianças, que é uma frase calculada, né? Como no documentário, já dando spoiler, o pastor explica um pouco sobre isso, sobre essa frase ter sido pensada. Pastora Márcia, como que funciona quando as mulheres estão envolvidas no Ministério Radicais Kids? Olha, esta frase, na verdade, ela foi dita pela primeira vez pelo pastor Aloísio. E então, por isso que eu sempre repito isso, né? O pastor Aloísio, no caso do ministério, né? Da videira, na vinha, ele é o pastor. E ele é que sempre está direcionando e nos mostrando o caminho e, de certa maneira, também nos conduzindo ali para que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos um alvo, um propósito. E no trabalho com mulheres e crianças, claro. Então, no início, não havia tanta clareza sobre todas as coisas. Hoje nós temos uma clareza muito maior, mas Deus foi nos mostrando. E o Aloísio, como pastor, foi fundamental para discernir muitas coisas que eu não discernia. Às vezes eu pensava, não, eu sei que é para as mulheres liderarem, mas como que eu vou fazer isso? Mas como que vai ser esse discipulado? Porque não havia um modelo. Então, ele sempre veio ali e trouxe essa clareza. Por isso que eu acho tão importante o pastor da igreja, do ministério, ser aquela pessoa que define, que dá a direção, porque esta é a função dele. E quando ele disse, então esse ministério vai ser mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Naquela hora, eu me lembro até hoje da sensação, me deu um testificar. Assim, eu falei, uau, é isso mesmo. Nossa, parece que encaixou. Respaldo, agora, né? Agora realmente ficou claro. Porque nós já estávamos fazendo isso. Tinha discipulado de mulheres. E nós já estávamos também com as células de crianças. Mas naquela hora foi realmente um testificar, e eu penso que isso define, de fato, o nosso ministério. As crianças não lideram células. Quem lidera são as mulheres. Sim. E bem no início da igreja, nós ainda tínhamos homens que lideravam. Sim. E até trabalhavam nos cultos, né, no domingo, com as crianças. Mas não era isso exatamente que Deus queria fazer. Então, o nosso trabalho hoje, nossa igreja hoje, ela é uma igreja de discipulado. Então, nós formamos líderes através de discipulado. É ali que eles são levantados, até pastores, Sim. né? E no caso das crianças não é diferente, só que nós não discipulamos crianças. Nós discipulamos mulheres e pastoreamos as crianças nas células. Que é outro ponto que nós podemos dizer, porque levantar líderes de crianças é um verdadeiro desafio, né, pastor? Inspirar mulheres... Pergunta para essas três, né? Dá para ver na cara das pastoras que é o maior desafio. Era um grande desafio, Sim. porque assim, eu vou começar aqui, mas elas sabem. Quando eu comecei também, as mulheres não queriam trabalhar com crianças. Nós tínhamos ali o discipulado, que já acontecia por causa das células, eram também esposas de supervisores, de líderes, etc. E eu já discipulava, mas quando eu falei que nós íamos abrir células de crianças e iríamos trabalhar com crianças, muitas não quiseram. Eu entendo, porque não havia clareza, não tinha nenhum modelo, e para que fazer isso também, eu não entendia. Mas eu permaneci, porque eu pensei, tem algo que Deus quer fazer que eu ainda não percebi. Eu falei, o que seria? Então eu sempre tive essa expectativa em Deus. Sim. E Deus foi mostrando.
Mas depois, essas mulheres também foram sendo levantadas. Eu não as convenci, porque eu mesma não tinha argumentos naturais. Mas havia uma unção. Amém. Vou te falar algo. Se tem algo que tem poder de levantar líderes, chama-se oração e unção. Isso é explosivo. Eu estava comentando agora mesmo aqui que é impressionante ver a paixão, né? Eu acho que poderia traduzir essa palavra em paixão e encargo do coração das líderes para com as crianças, porque acho que a gente não queria, tinha dúvida, porque nós não vimos, né? Deus abriu os nossos olhos, Deus precisa abrir os olhos. De uma vez que Deus abre os olhos e o coração, acabou, aí você está estragado também. Porque hoje a gente lidera muita gente, né? E eu estava comentando aqui que uma das dificuldades que a gente tem, quando você levanta uma discipuladora que liderava criança, ela até discipula, mas ela não quer deixar de liderar a criança. Ela fala, eu não quero ficar longe das crianças. Lógico que ela vai ter um rebanho ali, mas não vai ter aquele contato. Mas eu vejo, pastora Márcia, que foi isso que Deus fez. Deus colocou no coração dessas mulheres o que está no coração dele. Amém. Que é amor, que é... E quando você lidera uma criança, você vê a simplicidade, o coração aberto, a terra fértil, os frutos são rápidos. Amém. O que você demora para gerar na vida do adulto, que você tem que desconstruir o que ele aprendeu de tantas culturas, de tantas, às vezes até filosofias e religiões. A criança não. A criança não tem isso. E aí você chega mais rápido. Amém. Alcança o coração e a resposta é mais rápida. Porque elas são muito abertas para Deus. Então, quando a líder começa a ver isso, o fruto, ela apaixona e apaixona no coração. Então, eu penso que um dos diferenciais mesmo do nosso ministério é o coração dos líderes, né? Eu penso que quando a líder, ela vê Deus movendo na vida da criança, aquilo conquista ela para sempre. Porque eu acho que uma das coisas que impedia as mulheres de enxergarem o que Deus queria fazer no meio das crianças é porque elas achavam que Deus não tinha nada para fazer na vida das crianças, que as crianças não iam se converter, menino não tem problema, né? Criança não precisa pregar, não precisa ensinar. Mas quando elas viram aquilo que Deus estava fazendo, crianças cheias do Espírito, crianças falando a palavra, crianças pregando o Evangelho, crianças que realmente recebiam a palavra, elas tiveram os olhos abertos. Então hoje nós temos líderes que de fato elas são pessoas que têm firmeza naquilo que elas estão fazendo. O coração delas para a obra não é porque elas têm que fazer, é porque elas querem fazer. É diferente. Eu creio que o que está por trás disso é um princípio muito simples, mas extremamente importante. É você enxergar através dos olhos de Deus. Amém. Eu lembro que isso foi algo que Deus me mostrou, e o primeiro livro que eu escrevi, que era muito simples, mas eu fiz ali para a liderança que nós tínhamos na época, o primeiro capítulo foi exatamente esse tema. E eu coloquei ali um desenho de uma pessoa assim, não era uma foto, só era um desenho, uns riscos, né, em preto e branco, que era alguém com um óculos bem grande. E o tema era enxergar as crianças através dos olhos de Deus. Mas porque aquela ali foi a minha experiência. Isso que a Marília, a Dalva comentou aqui, tornou-se também a experiência de todos que vieram depois de mim. É verdade. Elas não adquiriram uma paixão, encargo por crianças. Os olhos foram abertos para enxergar as crianças com os olhos de Deus. E a gente mesmo falou, gente, como que a gente não via isso? Como que a gente não via a sede das crianças? Como que orar com criança, elas são batizadas no Espírito Santo? Sim. Como que você evangelizar, ela recebe? Então, assim, para nós era tudo muito novo. E eu penso que muitos hoje ainda continuam com os olhos espirituais fechados. E assim, a ideia que tinha de trabalhar com criança era assim, tira as crianças aqui do culto para elas não atrapalharem. E levava elas para um lugar, deixava elas lá brincando, assistindo um vídeo do Shrek, que mais? Da Disney. Harry Potter. Põe alguma coisa e vamos entreter esses meninos. Então era essa a ideia, e ainda é, mas não é assim. Trabalhar com crianças tem um propósito. E eu penso que essa sabe, a maneira que você enxerga as pessoas
de uma maneira negativa, sem ver potencial, o mesmo se aplica a adolescente. Sim. Você é pastor de adolescentes. Então, eu não sei quem, mas em algum momento aí na igreja, alguém inventou uma palavra chamada aborrecentes. Sim, até hoje. Nunca gostei disso. Também. Isso aí é mais do mundo, pastora, mas eles usam dizendo que é a frase. Mas eu ouvi isso muito na igreja. E aborrecentes. Até uma vez, eu me lembro de um pastor pregando, é claro que ele fez isso só para quebrar o gelo, contar uma coisa engraçada, ele falando que acreditava que quando o diabo se rebelou, ele era adolescente. Misericórdia. E é claro que a gente ri dessas coisas, mas você passa uma ideia que é um trabalho difícil. Sim. E é igual criança. Não, criança dá muito trabalho. E essa frase tornou-se ali quase um slogan no início. Pastora Márcia, em 25 anos de Radical Esquerda, a senhora já ouviu essa frase? Muitas vezes? Não, eu ouvi muito, mas assim, havia em mim também um espírito de indignação, que era algo movido por Deus. Amém. Não é porque a Márcia é assim. Eu tenho também um temperamento assim, mas Deus usa isso. Houve uma indignação, um momento em que eu falei, basta. Amém. Chega. Não mais. Porque é um princípio espiritual. Se você fica declarando só coisas negativas, não tem líder. Criança dá trabalho. Então é isso que você vai ter. Nós não ensinamos isso hoje? E pastora, fala o que você quer ver, fala o que você crê. Eu criei, por isso falei. Amém. E aí na época nós falamos, chega. E eu falei numa reunião com ali meia dúzia de irmãs. Nunca mais vocês chegam aqui nessa reunião e falam para mim, não tem líderes. Era a frase proibida. Todo mundo ficou calado. Aí eles pensaram assim, ela não entendeu, porque não tem mesmo. O que a gente vai falar? E eu falei para ela, tem líderes. E elas ficaram me olhando. Falei, eles só não foram levantados ainda. Aleluia. Aleluia. Tem até uma blusa, pastora Valquíria, pastora Dalva. Tem. Pastora nós Márcia, fizemos uma camiseta. Aí eu fiz uma camiseta para elas usarem. Vamos usar essa frase agora. Pastora Márcia criou a camiseta. Crianças não dão trabalho, dão frutos. Isso tudo é para mudar a mentalidade. Não era fácil. Aquela mentalidade de pobreza, de miséria. Você não vai em lugar nenhum, você não chega em Canaã desse jeito. Sim. Tem que pastora, mudar a o discipulado a diferença também é o propósito, não é? Não é só uma reunião de mulheres ali alimentando, né, o ego, o vitimismo, não é isso, é uma reunião com propósito. Eu fico assim maravilhada porque eu vim aprender. Eu me lembro em 2007, eu era esposa de pastor, mas eu me achava muito insignificante. Eu achava que eu não tinha jeito nenhum com criança. Então, plantamos igrejas. Claro, eu fazia na época, eu nem chamava de célula, mas era célula que eu fazia com as crianças, mas sempre procurando. E eu me lembro que na reunião eu falei para a pastora Márcia, eu falei, olha, mas chegou uma irmã na igreja e ela tem um currículo muito bom e foi trazendo habilidosa, né? Eu estava pensando e ela olhou para mim e falou assim, é o seu lugar. Ali é o seu lugar. Você é esposa de pastor e você que precisa estar à frente. Ok. Mas aí eu comecei a aprender, né? E entender. E isso é tão maravilhoso que eu costumo dizer o seguinte, o discipulado é como você comer uma comida. Que às vezes eu tô do lado da pastora Dalva, ela olha pra minha comida assim e fala, nunca comi, mas como ela me vê comendo, a maneira que ela me vê comendo, se ela me vê comendo com uma boca boa, ela vai querer provar na minha comida. É igual aquela propaganda de pizza. Não é? Você sente vontade de comer pizza. Ninguém faz propaganda de pizza fria. Não é? Sai uma fumacinha ali. Porque não produz resultado. E isso tem alcançado. Porque é maravilhoso. Quantas vezes, não é? A gente está ali no abrigo, nas celas. É cansativo o corpo. O discipulado, Valquíria, isso que você está falando é muito poderoso. O discipulado não é um relacionamento com aquela pessoa ali de carne e osso. O discipulado é um relacionamento com Cristo. Exato. Amém. Então, na hora que você está ali num discipulado, seja de mulheres, de homens, jovens, adolescentes, você está se relacionando com Cristo. Amém. Então, aquela pessoa que está ali comendo, como você está dizendo, ela está, na verdade, mostrando para você o tanto que é bom o relacionamento dela com Cristo. Exato. E aí, à medida que você vai vendo ali Cristo, você tem vontade de ter também. É verdade. É isso que é discipulado. Discipulado não é normas, não é faz, não faz, pode, não pode. Não é isso. É claro que existe o compromisso,
Mas o compromisso se torna depois um resultado, né? E às vezes, pastora, como no início da igreja, as mulheres, elas não entendiam o que era um discipulado, né? Eu não, acho que talvez nem nós completamente, né? Mas eu me lembro, assim, que sempre existiam cobranças. Não tem trabalho com mulheres? Cadê o trabalho com mulheres? Só que elas não entendiam que o trabalho já acontecia nos discipulados. É um trabalho com aquela visão tradicional. E eu não acho que tenha, talvez, aí algo errado em si mesmo. Não cabe a mim fazer essa colocação. Só que não era o que Deus tinha para nós. Então, não era para ter um ministério com mulheres, uma reunião de mulheres, uma agenda para mulheres. Não era isso. Deus queria usar as mulheres como ventre. Amém. Deus nos deu algo tão poderoso que eu acho que as mulheres, com o tempo, e as mulheres da nossa geração, de maneira geral, perderam, que é o poder da maternidade. Amém. É o poder que você tem de gerar filhos. É o poder que você tem de formar uma criança. Você está formando ali a mente, você forma a personalidade dessa criança. E quando você se estende isso no âmbito natural para infância, adolescência até juventude, que é no caso dos filhos, você tem um poder tremendo. Então, eu sempre acreditei nisso. Eu acho que os grandes empresários, CEOs e essas pessoas que hoje estão ocupando lugares em empresas, eles não foram formados em cursos de MBA ou isso. Eles foram formados por suas mães, pelos seus pais. Porque ali eles receberam uma base forte. Sim. E hoje nós, dentro da igreja, estamos perdendo isso, porque Deus nos deu o poder da maternidade. Amém. Mas, levando isso para o nível espiritual, esse é o grande diferencial do ministério com crianças. Mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças são mulheres que geram. Sim. Elas geram filhos espirituais. E quando nós damos a importância para a criança, nós estamos fazendo algo tão poderoso, mas muitos não enxergam. O Aloísio e eu participamos de muitas conferências, né? E em muitos lugares do mundo. E o que se pergunta é isso: como que vocês levantam líderes? Mas como que isso é possível? E há uma pergunta: como então nós vamos evangelizar? Mas nunca se menciona trabalhar desde a infância. Tem muitas estratégias, mas nunca fala investir na infância. Isso que a Valquíria mencionou aqui sobre ter um profissional à frente do ministério com crianças, é certo ou errado? Não é uma questão de ser certo e errado. A questão é a árvore da vida ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a fonte. E sabe qual que é o problema quando você vê essa questão da fonte? É porque não é só se é humana e divina. É porque no final é sempre a fonte que vai levar o crédito. Amém. É que vai levar a glória. Sim. Então, se é um profissional que está à frente, ele vai levar a glória. Vocês têm aí um trabalho, porque tem um profissional à frente. Ele é o responsável Mas pelo na hora sucesso. que você pega só mulheres que discipulam mulheres e líderes simples, mulheres que estão lá nas comunidades, nas casas, nos setores mais distantes, liderando crianças, você fala, mas não é possível que é isso aqui. Mas o crédito, a fonte, a glória é o Senhor. E pastor, isso é tão poderoso, porque quando nós temos isso, nós podemos ver o quê? O Senhor agindo, movendo. Eu posso dizer, porque eu faço discipulado online, não é? Nem é por câmera, só no áudio, na Via Internacional. Ontem eu fiz, né, com pastoras da Índia. Ontem eu estava com a pastora Juliana, que está na supervisão ali da Índia, com o pastor Rafael. Hoje já são 3 pastoras, pastora na Índia. Olha então, só. assim, sabe, é possível. Eu nem conheço essas pastoras. É verdade. Eu mesmo assisto, eu fui assistir o documentário que eu tenho que ver para a gente poder chegar ali no final. Mas assim, eu mesmo fiquei tão maravilhada, eu fiquei pensando, meu Deus, nem eu não conheço esse tanto de líder e pastoras em tantos lugares. A esposa do pastor de El Salvador, eu estou discipulando ela é
uma que não tem o vídeo, é só a ligação. E o que eu uso? Como que eu faço? Meu Deus, eu hablo espanhol, portanhol, não é nem espanhol, é portanhol. E ali, mas o quê? Eu faço discipulado com ela usando o processo espiritual na infância. Por quê? Porque aí eu sei que não tem erro, entendeu? Não é nada meu, é do Senhor. Porque esse material é algo que eu falo sempre, eu valorizo. São os manuais. Então, no discipulado, não é? A pastora Marília, outro dia nós estávamos em reunião, ela vai lá na reunião, né, com os manuais, ela fala, use o manual. Use o manual. Ali ele vai te dizer como você vai visitar uma célula. Ali ele vai te... Então, o homem sai de si, né? Nós saímos de cena e o Senhor entra no centro. Por quê? Mas não é o manual? Sim, o manual foi inspirado por Deus. É bom a gente falar que aquele manual não foi uma coisa que nós escrevemos e fomos praticar. Foi o oposto. Praticar. Eu sou privilegiada. Sério? Foi todos os nossos materiais de treinamento de vida foi o oposto. A gente ficou praticando durante anos. E aí depois nós vimos que funciona e aí nós escrevemos para que outros pudessem também fazer o mesmo e ter os mesmos resultados. Glória a Deus. Quando a gente fala de um legado de 25 anos, pastora, eu fico pensando que a visão que Deus deu para o pastor Aloísio e para a senhora desde o início, porque o pastor Aloísio, ele teve a mensagem da graça pregada há anos e anos, ele vem pregando essa mensagem. E a senhora veio trazendo essa mensagem da graça de uma forma mastigada para as crianças. Mas qual que é o resultado disso? É a continuação do ministério do pastor Aloísio. É uma extensão. É uma extensão. É verdade. Porque o ministério dele está crescendo com adultos que estão envelhecendo. O ministério da senhora está crescendo com crianças que estão se tornando adultas. É verdade. E falando dessas líderes, né, quando a gente estava compartilhando, é justamente, né, pastora Márcia, porque hoje a proporção que nós temos de crianças que os pais não estão na igreja é muito grande. E essas líderes, elas, na verdade, se tornaram mães espirituais, né? Então, o gerar que a gente estava falando é algo que é do espírito, né? Lá Malaquias 4:1 está falando, né, que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Com certeza existe, né, pelas maldições, pelas hereditariedades ali dessas crianças, dessas gerações, muitas coisas que elas herdariam. Mas porque um líder ali que se colocou no lugar de uma mãe espiritual quebra aquelas maldições, ensina ele a orar, ensina ele a quebrar, receber Jesus, saber que ele está incluído ali no sacrifício da cruz, ele se torna um filho. E a partir dali aquela maldição é quebrada. Eu acho isso muito poderoso, que é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia de Malaquias, né? Então a mãe natural está lá, mas não foi ela que quebrou a maldição. Foi uma mãe de um ventre espiritual que levou aquela criança a entender isso a é obra muito poderoso. Da cruz e cancelar as maldições, e a partir dali ela é uma nova criatura. Então, é incrível, no documentário a gente vê o depoimento de uma mãe, né? E ela fala isso, eu deixei ele ir na célula, porque é só uma célula, achei que era um entretenimento lá. Eu acho que ela fica pensando, gente, é um dia da semana que eu vou ter livre, é uma noite que eu tenho livre. Descansar. E esse menino começou a orar. O poder da oração. Nós ensinamos ele a orar, só isso. E ele começou a orar pelo pai e a mãe. A família inteira converteu. Aleluia. E quantas crianças? Que coisa linda, né? Isso que a Marília está falando. A mãe cuida daquela parte natural. Mas tinha ali aquela líder, né? Que era uma mãe espiritual, e ensinou ele a orar. E ele gerou. E quantas crianças, pastora, foram alcançadas porque a líder foi onde eles estavam? Porque eles nunca viriam no prédio da igreja. Claro, isso aí, o trabalho das líderes, eu acho assim, a gente poderia fazer um programa só falando da liderança. Porque hoje, a liderança do Ministério Radicais Kids é o grande diferencial. Para esse ministério ter esse alcance que tem. E eu louvo a Deus porque tudo começou ali, né? Com as pastoras que Deus foi levantando e é interessante porque essa questão da maternidade tem uma relação. Eu fico pensando assim, eu sempre fui uma mãe firme, e aí Deus coloca também comigo mulheres muito firmes, né? Marília, Valéria, Dalva, você conhece, né? Sim, eu conheço. Conheci essa firmeza de perto. Aí você Para quem não sabe, aqui a pastora Dalva é a mãe, né, do pastor Guilherme. Mas assim, só mulher firme. Sim, exato. E a gente sempre teve essa firmeza com as crianças. É para orar?
vai orar. Sim. Se é para louvar, vai louvar. Então, eu não aceitava essa coisa de vamos brincar, né? É. A gente tem sempre aquela história que eu peguei um grupo de crianças, você não estava no meio, né, Guilherme? Não, graças a Deus. Coloquei eles na Escapei. época da tenda, É. peguei eles no estacionamento da igreja, falei, todo mundo pra tenda. Mas eu não quero ir, mas você vai. Vai. Ah, mas meu pai deixou eu ficar aqui. Falei, mas eu não deixo. E quem manda aqui sou eu. Aleluia. Às vezes você tem que ter uma postura assim de mãe, para que aquela criança valorize as coisas espirituais, porque ele não sabe. É. E nesse processo, elas foram valorizando a célula, valorizando a oração, valorizando a palavra. E qual foi o resultado? É igual aquela mãe que fala para o filho, não, você tem que comer. Não, mas eu não quero, não, mas você precisa comer. Porque lá na frente o resultado virá. Aleluia. Valorizando a igreja, né, pastor? Porque hoje as Valorizar a igreja, eu pedem acho isso pra tão vir, poderoso. pedem. Eu estou com um testemunho, até que eu compartilhei com a pastora mais de uma família que nós estamos evangelizando. Na verdade, eles já eram cristãos e estavam afastados. E a gente até abriu uma célula no nosso condomínio para atrair essa e outras famílias. Mas ela estava me falando, porque assim, estava muito cômoda, ela é uma empresária, ficou muito bem sucedida, então assim, via culto online, né? Fazia aquele acompanhamento mesmo à distância. Mas aí, evangelizando ela e trazendo ela para o culto, ela tem um netinho de 3 anos que veio para o Domingo Kids. E ele é o seguinte, aí tem aula semana toda, aí no sábado ela fala assim, hoje não tem escola. Não tem escola, mas amanhã tem igrejinha. 3 anos de idade. Aí chega aqui, estaciona no carro, porque primeiro os pais vão pro culto no prédio, para depois levar, porque eles são pequenos, vai depois do louvor. Ele chora na porta, não deixa. Porque ele tem medo dela entrar e depois não levar ele. Oh, meu ela Deus. tem que sair, ela tem que ir lá na salinha para ele ver que não está na hora. Esses dias eu até apresentei para a pastora Márcia. Porque as crianças amam a igreja. Glória porque a Deus. elas As sabem crianças amam a célula. eles querem incrível. receber o amor. Isso é um testemunho. Agora, por que elas gostam da célula? Porque às vezes, lugares tão simples. As pessoas que estão ouvindo, pastora, podem pensar, não, é porque na célula deve ter fantoche, deve ter teatro, e deve assim, ter nós uma temos televisão. um material ali que é um livro de 30, 40 centímetros, com uma só ilustração colorida. E assim, às vezes nem tem lanche, Sim. não tem televisão ligada, não tem isso. Então, por que elas gostam tanto? É porque elas são atraídas pela pessoa de Cristo. Amém. Aquelas líderes ali, elas brilham. É. Sabe o que é o mais poderoso? Eu sei que tem aqui uma pergunta que você vai fazer, já vou responder. Sim, já vamos respondê-la. Porque eu vi escrito aqui, você falando dos pilares, né? Exato. Desse ministério, é mais ou menos isso, É, Guilherme? exatamente. Quais são esses pilares que estão diferenciando os Radicais Kids de outros ministérios? Então, eu quero citar aqui 2 coisas que eu creio que é o grande diferencial e tem a ver com esse segredo da célula, ter esse fascínio pelas crianças. Primeiro é o Evangelho da Graça. Amém. A mensagem do Evangelho da Graça é algo assim que atinge o coração de qualquer ser humano, independente da idade, desde o menor até o maior. Amém. Então, crianças pequenininhas são apaixonadas no amado coração. É verdade. Por quê? Não pode ser aquele boneco vermelho. Não é possível que é só pelo boneco, né, Não, pastora? é a mensagem. Amém. É o amor de Deus. Algo espiritual é Atraído, né? por isso. é liberado para elas. Elas se Amém. sentem amadas. É. Amém. Né? Esta é a mensagem do amor de Deus e é a mensagem central do Evangelho da Graça. E a segunda coisa é unção. Unção é aquela habilidade que Deus te dá para fazer o que você não poderia fazer no natural. É o próprio Espírito fazendo através de Amém. você. Amém. Agora, quando você tem o Evangelho da Graça e a unção num vaso de barro, aí o resultado virá. Glória a São Deus. pessoas convertidas, pessoas transformadas. Então, o grande problema hoje na igreja é porque o ministério com crianças não é atrativo, não tem reconhecimento, não te dá um título, não te dá uma posição. Então, muitas mulheres não querem. Porque ela já é uma pastora, ela já tem um título. Por que ela iria sair daquela posição de tanto reconhecimento e ir trabalhar com crianças? Então, é isso. Eu creio que o diferencial é isso. O Evangelho da Graça e a unção que Deus nos deu está alcançando um rebanho que tem fome. Glória Amém. a Deus. Glória a Na hora Deus. que você prega para alguém que tem fome, elas vão receber. E pastor, E aí a obra
vai ser esse trabalho extraordinário que hoje nós estamos vendo aqui dos Radicais Kids. Eu não fui em nenhum lugar nessas nações e nem nas capitais do Brasil levantar líderes e treinar a equipe. Aí eu fico pensando, como que esse tanto de gente foi levantado? Eu acho que você está dentro... Eu posso dizer que a glória não é minha. E eu acho o poder da palavra lá igual acontecia na igreja primitiva. Sim. A Bíblia fala, crescia a palavra Amém. e se multiplicava o número de discípulos. Amém. Aleluia. Qual palavra que era pregada lá? Qual que era, Guilherme? A palavra da graça, o evangelho. É o evangelho, é pregar o evangelho para criança. Glória a Deus. Na hora que você prega o evangelho para criança, o evangelho tem poder Amém. de operar algo que só Deus pode fazer. Amém. Que crianças estão convertendo. É isso que está acontecendo. Nós não estamos trabalhando com crianças. Nós estamos pregando o evangelho para as crianças. Elas estão tendo experiências genuínas Glória a Deus. com Deus. É real. E pastor, e fazer discípulos desde a infância. Não Fazer é? discípulos desde Fazer a infância. discípulos desde a infância. Então, por exemplo, nós falamos aqui, na maternidade, você não pergunta para uma criança de 3 anos, a mãe não pergunta, você gosta, você quer comer o brócolis, filhinha? Você coloca o brócolis ali no prato, não é? E ensina a criança. Então, a infância é isso, nós ensinamos. Mas a adolescência... nós estamos colhendo, é a fase da colheita, não é? Que daí é aquele adolescente saudável que come de tudo. Essa geração que nós temos aqui hoje, né? Pastor Guilherme Rigonato, outros, eles foram ensinados dentro da palavra. Essa criança de 3 aninhos, né? Um netinho de 3 aninhos. Imagina esse menino adolescente. Já é uma nova geração dentro dessa família, né? Que está recebendo desde o início, está sendo formado um discípulo desde a infância. Isso é poderoso demais. Pastora Márcia, olhando esses 25 anos e esses milhares de crianças, o que nós não podemos esperar na continuação, hein, pastora? Olha, eu vou te falar exatamente o que eu espero. Não é nem número de quantidade. Eu espero unção dobrada. Amém. Amém. Porque a Bíblia usa essa expressão, não é por acaso. E essa unção, esse termo, né, é visto ali quando Eliseu, discípulo de Elias, ele pede. E Elias fala para ele, o que você quer? Primeiro ele pergunta, o que você quer? O que um discípulo pode querer, né? E Eliseu era um homem de Deus, Eliseu foi escolhido por Deus, não foi Elias que escolheu. Foi Deus que falou, vai lá, pega Eliseu e unge. Porque eu vou pegar a unção que está sobre você e vou passar para ele também. Aleluia. Era uma multiplicação. Sim. E Eliseu fala, eu quero a porção dobrada, porque essa porção dele já é maravilhosa. Meu Deus. Mas ali tem também um princípio. Hoje eu estou falando muito de princípio aqui, né? Mas assim, ali há um princípio. A unção, ela se multiplica. Amém. Então Deus queria dar mais para aquela geração. É isso que Deus queria fazer. E isso se aplica a nós hoje. Deus quer dar e liberar uma unção maior para essa nova geração de líderes. Amém. Amém. Que são adolescentes, jovens que estão se levantando e liderando. Mas é através da unção. Amém. Há uma revelação. Hoje nós não temos que ficar explicando muita coisa para um adolescente o que é o evangelho da graça. Eles entendem. Coisa que adulto não entende. Sim, E vivem, verdade. né? Entendem? E é claro que a unção, ela vai fluir de uma maneira muito maior e mais rápida. Eu acho que é isso que Deus quer fazer. E é isso que eu penso e creio, que vai acontecer algo explosivo daqui para frente. Amém. Amém. Eu não sei o que é, mas eu sinto no meu espírito e Deus tem confirmado. A Luísio também, ele compartilha que é algo que Deus quer fazer. Essa conferência, próximo nível, e isso que tem sido falado nesse ano, isso não é um slogan. Sim. Isso é uma profecia, Amém. é profético. Deus vai fazer algo num nível que nós ainda não experimentamos. Amém. Mas é a unção que está crescendo e se multiplicando. Glória a Deus, unção dobrada. Meu Deus, Radicais Kids agora, 50 anos, unção dobrada. Não sei se a gente Aleluia. vai chegar a 50 anos, Eu não. também acho que não. Tô achando Jesus volta que antes, né, O Senhor pastora? vai arrebatar essa geração. Amém. Ô, Vai Maranata. ter muita criança e adolescente no arrebatamento. Tem. E muita criança e adolescente clamando pela vinda de Jesus, né, pastor? Eu creio. Glória a o Senhor Deus. virá por causa deles. Glória a Deus. Pastora, como nós estamos caminhando para o final, eu não poderia jamais deixar de citar uma grande ferramenta que Deus deu, que foi o plano de salvação. Em cima do plano de salvação, nós tivemos
tantas ferramentas, né? Vou citar algumas aqui. O Ministério Radicais Kids gravou músicas, né? O Ministério Radicais Kids lançou filme, né? Nós tivemos aí o filme do Amado Coração, e tudo isso baseado numa visão que Deus deu para a senhora, pastora, durante a pandemia. Foi naquele momento difícil que Deus extraiu essa ferramenta poderosa. É verdade. Olha, essa palavra ferramenta, ela é muito importante. Deus te dá a ferramenta certa para aquele tempo ali do que Ele quer fazer. Sim. Então, eu já orei sobre algumas coisas e Deus respondeu rápido. E eu já orei sobre algumas coisas e demorou anos. Aí a gente fica pensando, será que o problema é a oração? Não orei direito? Não, é o tempo de Deus. Não é que Deus não quer fazer, é que existe o tempo para cada coisa. Sim. Então, eu orei pela escola videira e Deus me deu no mesmo ano. Em questão de 1 ano, Deus nos deu uma escola. E essa questão do evangelismo material, eu sempre orava, Senhor, me dá um plano de salvação para a criança mais simples, porque no início a gente tinha um plano de salvação que era na mesa videira, né? Gente, nem adulto entendia, era muita seta, para cima, para baixo, para o lado. De você, se você errasse. Eu lembro. Eu lembro demais desse plano de salvação. Era muito difícil ser salvo. Eram as plaquinhas. Será que eu vou dar conta? Explicar então para a pessoa, mas era o que a gente tinha. E eu comecei a desejar, falei, eu precisava ter algo mais simples para criança, só uma seta. Uma só. E Deus foi nos dando clareza, né, com o tempo, e veio depois de muitos anos esse plano de salvação que nós chamamos o plano perfeito. São 5 corações, apenas 5 frases que define, né, em ordem cronológica e bíblica o que é a redenção. Amém. Então, primeiro, Deus me ama. Segundo, eu pequei. Terceiro, Jesus morreu por mim. Quarto, eu recebo. E quinto, eu estou salvo, que é algo definitivo. Nós cremos, a salvação, ela é eterna e definitiva. Amém. É única. Então, isso já transmite uma mensagem completa para a criança. E depois disso veio o Amado Coração, né? Aleluia. Que é um instrumento para evangelizar, para falar do amor de Deus. E o foco do Ministério com Crianças é evangelismo. Nós não falamos aqui, mas a gente sempre fala do processo espiritual na infância, né? No documentário eu explico um pouco sobre isso, que é um processo de 12 anos, que tem o alvo de quê? Formar uma base espiritual, para depois construir em cima. Mas essa base envolve evangelismo, ensino e treinamento. E nós fazemos isso simultaneamente, o tempo todo, com crianças pequenas até juvenis de 12 anos. Nós evangelizamos, repetimos o plano de salvação várias vezes. Sim. Porque a gente não sabe em que idade ele vai converter. Mas vai chegar um momento que ele vai confessar o Senhor e vai receber. Nós ensinamos a palavra, que são apenas princípios espirituais básicos da infância. A começar desse, você é amado. Aleluia. Você é amado, não esquece isso. 2 coisas, você é amado e você vai liderar. Deus vai te levantar. Você é líder. Mas nós ensinamos isso o tempo todo ali, formando a mentalidade dele. E treinamento, então nós treinamos essas crianças para orar, para louvar, para evangelizar, para testemunhar. Então ela vai aprendendo isso o tempo todo. E é claro que se torna uma base. Depois é uma continuidade. Aleluia. Daquilo que ela vai se tornar. Glória a Deus. Pastora, nós poderíamos continuar aqui muitas horas, mas podemos. Eu penso que domingo é o dia para ninguém que ouve agora o programa perder a chance de assistir um pouquinho, porque 25 anos não caberiam em um documentário jamais. Não. Né? Deu pouco mais. Mas a gente está pensando em fazer uma série. Tem que fazer, pastora. Tem tanta história boa que ficou de fora. Mas não é só por causa da história, porque nós captamos muitas imagens. Aleluia. E nem eu sabia, mas captamos muitas imagens lindas. E assim, testemunhos também, que tudo ficou de fora, porque não dá para colocar. E a gente está pensando em fazer ali
prorrogação. Vamos Glória ver. a Deus. Se o Senhor nos der um recurso financeiro, nós vamos fazer, porque as imagens já estão aí. Vai ser liberado em Se nome alguém de Jesus. quiser aqui financiar essa série, Sim. fica o convite aqui. Ó, um convite Está para em você. E eu vou dizer, vai tocar muitas vidas. Eu não tenho dúvidas, pastora, que muitas vidas serão salvas porque esse documentário gera fé. Assistir o que foi verdade. Radicais Kids de 25 anos gera muita fé no coração. E olha que nós assistimos, vivemos e emocionamos. Pensa quem não viveu essa história e vai ver o que Deus fez. É poderoso. tudo alguém até perguntou assim, falou, escuta, essas cenas aqui é tudo real ou vocês pegaram na internet? Maravilhoso. Onde? Foi o chat GPT que criou isso aí? Falei, não, isso aqui é tudo real. Esse IA é líder, celestial. criança. Dá É pra lindo, você, é lindo. me diz que cena você quer e eu te levo até ela, né? Tá acontecendo agora nas casas da verdade. salvação. Glória a Deus. E esse documentário, Guilherme, é importante dizer que domingo não será só em Goiânia. Sim. Né? É um lançamento em Goiânia, no Brasil e fora do Brasil. Internacional. Aleluia. Internacional. Vocês têm noção de 1000 igrejas aí Meu Deus. divulgando Não, esse documentário. inclusive já dizendo, o pastor Aloysio já avisou os nossos líderes e as células, não vamos transmitir o culto de domingo no YouTube, porque nós estamos convidando você a vir presencialmente. Então, Sim. se você quiser assistir pelo YouTube, você vai se frustrar. Venha presencialmente no nosso culto, 10 horas da manhã na Arena Bueno e às 18 em todas as igrejas videiras da cidade de Goiânia. E pode também, né, nas capitais e todo, onde houver uma videira, Sim. você pode assistir o documentário. E é importante frisar que esse culto do dia 30, não só em Goiânia, mas em todas as nossas igrejas da Vinha, quem estará à frente são as crianças e juvenis. É mesmo, pastor? Todas as igrejas também fora de Goiânia, nós já enviamos a programação e o desafio, né? E as pastoras compraram a ideia, então é as crianças que vão estar à frente. Que O fogo vai isso? cair, gente. Vai mesmo. Amém, amém. Olha, esses Agora, profetas. Também é bom deixar aqui para o ouvinte, né, uma informação importante, porque muitos perguntam quando que estará disponível para o público em geral o documentário. Sim. Somente no dia 8 de dezembro. Porque algumas igrejas internacionais vão fazer esse lançamento no dia 7 de dezembro. Perfeito. Por uma questão, às vezes, ali de fuso horário e também não foi possível, né? Às vezes o pastor não estaria ali presente. Perfeito. Então, são poucas, mas então vai ser dia 30 de novembro, a maioria, e também no dia 7 de dezembro, e no dia 8 de dezembro estará disponível no canal Radicais Kids no YouTube. Então eu já vou fazer algo, pastora Márcia. Como nós vamos encerrar o programa, eu só vou dizer que tem um testemunho que nós não contamos aqui, mas está no documentário. Você ouviu a pastora dizendo que ela orou pela escola e Deus respondeu. Tem algo que recentemente Deus fez na nossa igreja, que é o nosso abrigo. E a pastora Sim. descreve como foi. E se eu sou você, eu não perco por nada o documentário, porque está escrito o testemunho. Que testemunho poderoso. E a prova também está lá. A uma prova está imagem lá. Sim. que a gente colocou. Do dia, aquela imagem é do dia, pastora, do testemunho? Do dia que a senhora entrou a primeira vez lá? Não é só a imagem do local, mas é também do jornal. Aleluia, Tudo meu Deus. começou ali, né? Ó, o testemunho é loucura. Se eu Porque o sou testemunho você... da pastora Márcia, ela não só conta, ela mostra as Ai, provas. meu Deus. E eu louvo a Deus porque a pastora Márcia é boa para arquivar as coisas, né? Tem os folders, panfletos, tá Eu tudo gosto de lá. guardar aquilo que é importante, né? Meu É Deus. uma história. Assistir esse documentário foi maravilhoso, pastora, que tinha tudo. Falava de algo, tá lá a Mas imagem. essas pastoras aqui também têm um Aleluia. acervo aqui grande. O acervo foi perfeito. Eu fiquei pensando, falei, como que pode ter registro de tudo isso, gente? Tinha vídeo nessa época? Glória a Jesus. Deixa eu agradecer as nossas pastoras e a pastora Márcia. Pastora Marília Pedrosa, nossa pastora da Videira Bueno aqui também da Vinha Goiás. Muito obrigado. Que venham os próximos 25 anos, né, pastora? Amém, amém. Virão e com muito mais poder e unção, com Amém. certeza. Glória a Deus. Pastora Dalva Rigonato. Olha, eu tive uma mãe, uma pastora firme em casa, viu? Mas tá aí a resposta. Olha aí que bênção Que foi na bênção. minha vida, né? Isso mesmo. Obrigado, pastora Dalva. Eu creio que nesses 25 anos que ainda virão, nós vamos ter uma colheita muito abundante, pastora Amém. Márcia. Amém. Glória a Porque Deus. o Senhor fez algo poderoso até aqui, mas coisas maiores virão. Aleluia. E que é isso? O que esperar, hein? Eu já acho maravilhoso que nós vivemos. Deus é maravilhoso. Pastora Valquíria, muito obrigado.
E nós temos que registrar esse novo testemunho. Não está no documentário dessa menina, que a família está no culto, mas nós registramos aqui no Mesa dos Notáveis. Vai fazer parte da série. Amém. Amém. Obrigado, Glória pastora. a Deus. Amém. Pastora Márcia Silva, fundadora do Ministério Radicais Kids, coordenadora do documentário 25 anos dos Radicais Kids. Pastora, só queria finalizar fazendo essa pergunta. Olhando para tudo que Deus já fez, valeu a pena ter respondido ao Senhor, pastora? Com certeza, sempre vale a pena responder ao Senhor, dizer o sim, porque Deus tem coisas muito maiores Amém. do que nós podemos planejar. Como a Bíblia diz, os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Aleluia. E responder ao Senhor nos faz entrar por esse caminho, nos faz andar nesse caminho. E eu quero concluir aqui esse tempo na Mesa dos Notáveis, deixar também aqui uma palavra para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, né? Porque existe um mover que já está acontecendo. Amém. Nós não somos os únicos, mas certamente nós da Videira, o Ministério Vinha, nós estamos vivendo um mover. Amém. De abrir igrejas, de levantar líderes, de ver salvação de famílias inteiras, através de todos, adultos, jovens, crianças, que Deus está usando todos. Deus usa todos os semeadores e ceifeiros que Ele tem num mover de Deus. E o mover de Deus, eu quero finalizar aqui dizendo, né, essa frase que eu acho ela muito poderosa e real, que é do pastor Aloísio. Mover de Deus não é algo que nós produzimos, mas é algo que nós entramos nele. Amém. Venha para um mover de Deus. Amém. Porque esse mover vai crescer. Aleluia. Amém. Ouvinte, não cometa a loucura de faltar domingo e perder esse documentário. Venha, seja abençoado também. Muito Amém. obrigado, pastora Márcia. A todos os ouvintes, até domingo. Tchau.